Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a curva ABC, para que serve e como está utilizando ela trabalhando dentro do Excel. Por isso, se você tem dificuldade nesse tema ou ainda não conhece, fica comigo até no final do vídeo que eu vou te ajudar. A curva ABC serve especificamente para que você não perca dinheiro na sua compra, que você não perca tempo também realizando a sua compra. Automaticamente ela vai estar ajudando aí no seu dia a dia para que você compre exatamente aqueles produtos que o seu negócio precisa, para a quantidade de dias que você precisa e para a quantidade total do estoque que você tem que manter na sua loja também. Prevenindo que você tenha produtos com estoque parado, que são aqueles produtos que não vendem na sua loja, e que você compre também produtos desnecessários para sua drogaria. Para realizar a curva ABC, nós precisamos de algumas informações, alguns dados que geralmente o nosso software da nossa drogaria nos entrega. Nós vamos precisar do seguinte: a quantidade total do meu estoque atual por produto, isso é super necessário para a gente estar fazendo a análise de curva ABC, e precisamos também dos últimos 30, 60 ou 90 dias retroativos de vendas, porque basicamente a curva ABC vai pegar esse histórico de vendas, analisar o que foi vendido e o que tem no estoque atual e projetar um estoque futuro para a sua drogaria. Agora vamos lá para o Excel que eu vou mostrar para você na prática como funciona a análise de curva ABC em uma planilha. Aqui no Excel já estou com a nossa planilha de curva ABC aberta. Beleza? E eu vou estar mostrando para vocês aqui, simulando um relatório que eu extraí de um software também aleatório, para nós estarmos aqui então calculando os nossos produtos diante dessa planilha, tá? Fazendo aqui a nossa elaboração da nossa estratégia de compra. Então vamos partir aqui para a simulação. Eu deixei aqui do lado já um relatório separado de produtos que eu extraí de um software que contém aqui as seguintes informações: o código interno do sistema daquele produto, no caso aqui na primeira linha do Losartana, o código de barras, a descrição do produto em si, o laboratório, que neste caso aqui não tem, porque ele já está aqui junto com a descrição, tá? Então ele já está aqui contido, separado aqui por uma barra. A quantidade vendida, e neste caso vamos estar simulando aqui os últimos 30 dias, então são vendas aqui dos últimos 30 dias, neste caso. O meu estoque atual deste produto em específico, o preço de venda, preço de fábrica e o custo médio. Lembrando, pessoal, que preço de venda, preço de fábrica, custo médio ou qualquer outra informação contida aqui nessa planilha são informações de simulação, tá? Que não tem nada real. Pode aparecer informações aqui muito divergentes das que vocês estão acostumados no dia a dia aí, mas não se preocupem, tá? São informações apenas para a nossa simulação, beleza? Um ponto que eu quero passar para vocês aqui. Duas principais informações que nós precisamos para a nossa análise de curva ABC é a quantidade vendida dos últimos 30 dias neste caso e o nosso estoque atual também. Só que nesse caso, o sistema já trouxe aqui para a gente as duas informações unificadas. A maioria dos softwares, dos sistemas, eles não trazem essas duas informações unificadas. Então pode acontecer aqui de haver uma necessidade de um PROC-V em dois relatórios. Um relatório contendo o código de barras e a quantidade vendida de um determinado produto e o outro relatório contendo também o código de barras para o nosso PROC-V, contendo aí o estoque atual daquele produto, tá? O que a gente precisa chegar no final é este exemplo aqui, ó, a Losartana teve uma venda aqui, uma quantidade vendida de 188 e o estoque atual dela é 2. A gente precisa chegar nessa informação aqui. Aqui na nossa planilha de curva ABC, nós temos aqui basicamente as mesmas informações que eu tenho na nossa planilha que eu acabei de mostrar, que é essa daqui. Só que um detalhe importante é que nem todo software vai trazer a informação na coluna com a mesma descrição aqui. Então, um exemplo, se você tira um relatório dentro do teu software, do teu sistema de gestão, onde ele traz para você a informação do código de barras do produto, não necessariamente vai ser o nome barras, tá? Pode ser código de barras, código de barras, pode ser vários nomes. Então, cabe a você identificar qual é a informação correta de cada coluna para estar, então, colando aqui na planilha de curva ABC. Beleza? Vamos para a simulação. Eu vou pegar, então, esses dados que eu acabei de mostrar para vocês, vou copiar a matriz toda e vou colar aqui na nossa planilha de curva ABC. Automaticamente, ele já atualiza algumas informações aqui para a direita, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é que ele atualizou, quais contas que a planilha realizou aqui para a gente, que na verdade é a análise de curva ABC em si, beleza? Bom, antes da gente partir para a análise ali então, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, lembrando que as principais informações aqui são dos campos que estão com a cor azul, que são obrigatórios aqui para a nossa análise, que seria código de barras, a descrição do produto ou barra laboratório, quantidade vendida, estoque atual e custo médio são essenciais aqui para a nossa análise de curva ABC.
não pode faltar. Se tiver faltando alguma informação dessa, a nossa análise já fica falha, não tem como montar uma estratégia de curva ABC em cima desses dados, beleza? Então vamos partir aqui para a simulação. Vamos pegar o primeiro produto, esse losartano aqui, e reparem só, esse aqui é o código de barras dele especificamente. A quantidade vendida nos últimos 30 dias, simulando aqui 30 dias, eu vou dar um zoom aqui para facilitar nosso entendimento, foi aqui de 188 itens, 188 vezes que losartana foi vendido nos últimos 30 dias. O estoque atual dessa loja específica que nós estamos fazendo como exemplo é de 2 unidades, tá? Esse aqui foi o preço de venda dessas 188 unidades, esse aqui é o preço de fábrica e esse daqui foi o custo médio, tá? Na coluna J, um custo médio aqui de R$ 272,60. Lembre-se que são valores aleatórios, tá? Não são reais. O de vocês aí, no caso, vão ser reais. Então, basicamente, tudo isso aqui que eu vendi de losartana custou para mim aqui R$ 272,60, tá? Esse aqui é o custo médio desses produtos. E vocês vão entender o porquê que eu preciso da quantidade vendida, do estoque atual e do custo médio para a gente fazer a nossa análise. Aqui para a direita, eu vou arrastar aqui para a gente ver, ele já trouxe para nós a nossa análise. Então, pegando essa primeira coluna do produto losartana, quais são as colunas que ele retorna aqui para a gente, tá? Que a nossa análise retorna para a gente. Primeiramente, ele já retornou aqui curva A. E por que que isso é curva A? Né? Quem determinou que esse produto aqui é um produto de curva A? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que essa análise específica aqui dessa planilha, ela funciona para os 30 dias que eu mencionei agora há pouco, tá? Nós estamos simulando aqui 30 dias. Então, basicamente, entre 30 dias, esse produto aqui ele se torna curva A e eu vou explicar o porquê também. O percentual de representação desse produto é de 6,77%. Ele representa num todo, em tudo que foi vendido, só a losartana representa para a gente 6,77% dentro do nosso montante de 100% das vendas, tá? Nessa coluna da direita aqui, na coluna N, ele está trazendo para a gente o percentual acumulado. Então, basicamente, ele acumula esses dois aqui, depois esses 3, esses 4 e assim por diante. Então, na primeira linha, nós temos o percentual acumulado aqui de 6,77%, na segunda de 10,44%, porque ele acumulou esses dois itens aqui. Na terceira, ele já acumulou esses 3 aqui também. E esse percentual acumulado é importante para nós definirmos aqui o nosso corte, tá? Vamos definir aqui um exemplo, tá mostrando aqui para vocês. Olha, reparem só que a partir de 64% de acúmulo aqui, todos os produtos para baixo desse acúmulo aqui já são da categoria de curva B e não A mais. Mas daqui a pouco vocês vão entender melhor sobre isso nas nossas configurações aqui da curva, tá? A nossa média diária de venda também depende da nossa configuração. É 188, que foi a quantidade vendida desse produto losartana, dividido por alguma quantidade de dias, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O nosso estoque mínimo é uma conta já realizada aqui pela análise, porque na nossa configuração também contém um campo lá que determina a quantidade de dias que eu quero trabalhar para determinado produto, beleza? A nossa sugestão de compra, que nada mais é do que a quantidade de estoque atual que eu tenho, tá? Realizando aqui um cálculo como estoque mínimo, ou seja, com a quantidade atual de estoque que eu tenho, quanto que eu preciso comprar para eu atingir o meu estoque mínimo. Neste caso, a gente tem 2 em estoque, precisamos aqui uma sugestão de compra de 32,81 para alcançar aqui nosso estoque mínimo de 34,81. E a média de investimento é baseada no nosso custo médio. Se eu vou ter que comprar então 32 vezes o meu custo médio, ele dá aqui para a gente um retorno, neste caso, de R$ 47, tá? Bom, pode estar parecendo um pouco confuso agora no começo, a gente vai clarear isso daqui a pouco nas configurações. Aqui possui 2 botões para estarmos arredondando o estoque mínimo ou a sugestão de compra, tá? Eu sugiro que vocês utilizem desse arredondamento porque facilita para a nossa análise e facilita também no nosso âmbito de compra, tá? Então, ou ele arredonda para cima ou para baixo, vai depender de onde ele está mais próximo ali. 33,80, por exemplo, ele vai para 34. E 33,30 ele vai ali para 33, tá? Aqui do lado nós temos aqui 2 botões, configurações e resumo. A tela de configurações, que é muito importante, eu vou deixar ela aberta aqui em paralelo,
conforme a gente for conversando aqui, porque é a partir dela que nós vamos conseguir aqui realizar as nossas análises, tá? E tem aqui uma telinha de resumo também. Essa tela de resumo, basicamente, ela vai conter aqui um resumo realmente do relatório, contendo ali apenas o código QAM, a descrição e a quantidade que a gente tem que comprar de cada produto, tá? Na verdade, é um resumo da curva ABC, porque quando vocês fazem aqui a análise, o que importa mesmo para levar para um pedido eletrônico, alguma coisa do tipo, é o código de barras, né? Talvez a descrição do produto e a quantidade que você quer comprar. Isso é o que importa, tá? Então, as outras informações elas se tornam irrelevantes a partir do momento que você já tem a análise de curva ABC pronta na sua mão. Então, por isso que existe esse resumo aí também. E a tela de configurações, eu vou acessá-la aqui com vocês para vocês verem. Ela tem aqui algumas informações do seguinte: cada parâmetro da curva, né, a curva ABC, na verdade essa nossa aqui ela vai até a D, tá? Mas o nome ainda continua sendo curva ABC. Ela vai até a D para a gente conseguir expandir um pouco mais naqueles produtos que estão parados há mais tempo no nosso estoque, tá? Isso deixa a nossa análise de curva ABC com um pouco mais de qualidade. E aqui existem algumas configurações, são 5 configurações que nós temos que realizar aqui. A quantidade de dias para produtos que são curva A quantidade de dias para produtos que são curva B, curva C e curva D também. E aqui em cima, a quantidade de dias trabalhados. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos estar trabalhando simulando como se nós tivéssemos pegado o relatório dos últimos 30 dias, tá? Então, dentro desses 30 dias, quantos dias que a minha farmácia trabalhou, tá? Aqui está 27, a gente pode continuar a simular com 27 também. Isso aqui é importante para definir a nossa média diária de venda, que vai fazer parte do nosso cálculo também. E aqui eu deixei algumas imagens dentro da planilha, que são algumas sugestões para as configurações, tá? Então, quando se trata aqui, por exemplo, de referência ético, por exemplo, ó, na curva A gente pega aqui sempre o percentual do último 10, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é isso aqui também, porque pode ficar um pouco confuso agora no começo. Estoque para X dias aqui 5, ó, como está aqui configurado já, mas isso aqui a gente consegue mudar. Então vocês vão estar entendendo aqui como que a gente vai estar trabalhando com essas sugestões para essas configurações, tá? E tem essa imagem aqui de baixo também, que é a imagem de representação, onde lista para a gente o seguinte: produtos que são curva A. O que é um produto de curva A? Neste caso, dos últimos 30 dias vendidos, são produtos com 10 ou mais unidades vendidas no mês, nos 30 dias. O curva B, entre 4 a 9 unidades vendidas. Curva C, entre 2 e 3, só 2 e 3 no caso. E o curva D são produtos com apenas uma unidade vendida no mês. Então, por isso que eu falei para vocês que aqui nós temos uma qualidade a mais na nossa análise de curva ABC. Tá bom? Por conta dele conseguir aqui até ir ao nível D da nossa curva. Então eu vou voltar para a tela do relatório, a gente vai alimentar lá, e em paralelo a isso, o que eu for explicando lá, eu venho aqui abrindo a tela de configuração para a gente entender melhor também do que se trata cada parâmetro e cada coluna dessa planilha, tá? E aí eu separei aqui no outro arquivo de Excel também já uma base simulando como se eu tivesse tirado de um sistema. Neste caso, essa base aqui ela está na mesma ordem da nossa planilha de curva ABC, só que nem sempre vai ser assim, tá? Talvez o software vai trazer para vocês até nomenclaturas diferentes. Então, no software que o nome aqui poderia ser barras, no outro vai ser código de barras, no outro vai ser EAN e assim por diante. Cabe a você analisar o que é cada campo, né? Então, se um é código de barras no meu sistema, obviamente eu vou colocar aqui na coluna C, que é o EAN, né? Que é o barras aqui também. Produto laboratório, aqui poderia ser descrição somente, então vai depender muito do software, beleza? Uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: duas informações que nós precisamos aqui que são indispensáveis é a quantidade vendida e o estoque atual. A quantidade vendida eu preciso, é obrigatório aqui eu ter a informação do quanto eu vendi para a gente calcular a nossa projeção de compra futura. No caso aqui, esse relatório já tem as duas informações juntas, tá? Por estar na mesma ordem lá, ele está sem cabeçalho aqui, mas as informações estão aqui, ó, a quantidade vendida e o estoque atual desse produto. Na maioria dos relatórios, dos softwares, essas informações elas vêm separadas nos relatórios. Então vocês precisam tirar uma com o EAN e a quantidade vendida e uma com o EAN e o estoque atual daquele produto, para a gente conseguir fazer um PROC-V depois para estar unindo então essas duas informações, tá? Esse é um ponto, tá? Prestem muita atenção neste ponto também. Mas, considerando que a gente já uniu aqui as informações, já temos tudo aqui unificado, eu vou estar copiando esses dados aqui, vou copiar a matriz como um todo
e vou colar aqui na curva ABC para vocês terem uma ideia. Na real, eu vou pegar só a primeira coluna para a gente explicar primeiro como que funciona cada parâmetro, tá? Vou pegar a primeira linha na real, cada parâmetro para a gente conseguir prosseguir depois com os outros produtos. Então eu copiei essa primeira linha aqui, é um exemplo, vocês poderiam estar copiando todas, tá? Eu vou tirar um pouquinho do zoom e conforme a gente for explicando aqui, eu vou aumentando ele novamente. Então o que eu copiei lá daquela outra planilha? O código do sistema, ele está na cor laranja porque não é uma informação obrigatória. O que está de azul é obrigatório, tem que ter para a nossa análise de curva ABC ficar redonda. Código de barras aqui, obrigatório. Produto barra laboratório, poderia colar aqui em laboratório também, mas neste exemplo aqui já vem com laboratório na descrição do produto. A quantidade vendida, o estoque atual, o preço de venda, preço de fábrica e o custo médio. Isso somente do produto losartana, somente deste código de barras que nós estamos falando. Esses preços de venda, preço fábrica e custo médio, pessoal, não se atente a isso, tá? São preços que são fictícios aqui no meu exemplo. De vocês vão ser real aí, mas aqui são preços fictícios, tá? Não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra, beleza? Então esse preço de fábrica aqui ele foi inventado, de venda também e assim por diante. Mas reparem só, quando eu colei o produto aqui, automaticamente aqui no canto direito da nossa análise, ele já informou para a gente o seguinte, ó. Esse produto losartana, ele é de uma classificação de curva A. Lembra lá na tela de configurações que eu falei para vocês? Eu vou ver se eu consigo abrir ela aqui numa outra tela, ó. Na tela de configurações, produto de curva A é o quê? São produtos com 10 ou mais unidades vendidas no mês. Tá? No caso do losartana, nesses 30 dias, ele teve aqui 188 unidades, ó. É o que está aqui. Ou seja, obviamente, é uma classificação de curva A. Ponto 1 é esse, tá? Se eu puder aqui alterar a quantidade vendida, ó, vamos voltar aqui na configuração, e para produtos de curva B é entre 4 a 9 unidades vendidas. Se porventura eu colocar aqui somente 7, ó, automaticamente ela já informa para a gente que é um produto de curva B, tá? E automaticamente também os cálculos que estão aqui para a direita, eles vão se converter para a nossa análise de curva B e não curva A mais. Então vamos voltar à quantidade real vendida aqui, na nossa simulação. Beleza, produto curva A. Esse percentual do produto aqui é o quanto ele representa no montante da nossa venda. Como eu coloquei só esse produto por enquanto, ele é o 100% dele mesmo, né? A soma é ele e ele é o único da nossa análise aqui por enquanto. Mas na hora que a gente tiver mais produtos, isso aqui vai alterar. Esse percentual acumulado é a mesma coisa também, só que é acumulado. Como nós temos somente esse produto, repetindo, na nossa análise, como é só ele e tem ele como total, ele é o 100% dele mesmo também. Tá? Então por isso que está tudo 100% aqui para baixo, porque já acumulou em 100%. E vocês vão entender o porquê que esse acúmulo aqui ele é importante também, pessoal. E já aqui na média diária, é o que eu falei para vocês, ele está dividindo aqueles 188 de venda desse produto losartana pela quantidade de dias trabalhados aqui, que no caso é 27, nesse exemplo. Podem reparar que aqui está 6,96. Se porventura eu colocar aqui 25 na nossa configuração e der um Enter, automaticamente a média diária nossa aqui alterna, tá? Ela vai alterar na real, né? Ela saiu de 6 ponto alguma coisa para 7,52. Por quê? Eu alterei a quantidade de dias que eu trabalhei, automaticamente também o 188 ele foi dividido por dias diferentes, tá? Por quantidade de dias diferentes. Eu vou deixar a calculadora aberta aqui no canto, daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com ela para facilitar o nosso entendimento. O estoque mínimo ele deu aqui 37,60. E por que ele deu essa quantidade? Pelo seguinte fato, a nossa curva ela está pegando a média diária, e aí eu já vou abrir a calculadora com vocês aqui, pegar ela, está pegando a nossa média diária de 7,52 e multiplicando por esse valor aqui, ó, em configurações, deixa eu voltar aqui com vocês, e multiplicando aqui por 5, tá? Então se eu pegar 7,52 vezes 5, vai dar os 37,60. Aqui no relatório, o que aconteceu? Ele deu aqui pra gente o valor de 37,60, que é exatamente o valor que deu na nossa conta aqui na nossa calculadora. E aí eu vou repassar todas as contas para a gente entender qual é o fundamento da curva ABC, para vocês entenderem qual é a importância dessa planilha realizar esses cálculos aqui pra gente de maneira automática, tá? Continuando, a sugestão de compra, 35,60, por que disso? Lembra que o nosso estoque ali é 2? Nosso estoque atual é 2, tá? E o nosso estoque mínimo aqui, ele está em 37,60, ou seja, a nossa sugestão de compra é que nós compremos aqui 35,60 itens, que vai dar uma média de investimento aqui de R$ 51, mais ou menos, baseado no que? Nesta informação de 35,60 multiplicado pelo meu custo médio, que é uma informação que eu trouxe aqui para a planilha também, ó.
que é essa daqui. Beleza? Só que, obviamente, se eu dividir ali, se eu multiplicar os 35,60 por esse custo médio aqui, vai dar um valor exorbitante. Então, o que a conta, o que a planilha já faz aqui para a gente de maneira automática? Ela pega esses 2,72,60, divide pela quantidade vendida, que foi 188, vai dar aqui 1,45, tá? Que é o nosso custo médio unitário. Pega esses 1,45, multiplica por 35,60 e dá o nosso valor médio aqui de investimento de 51,62. Bom, essas são as contas que a planilha faz, as principais delas, beleza? Só que todas elas vão depender, então, dessa aba aqui de configurações, tá? Então, aqui em configurações, é muito interessante que a gente coloque aqui para quantos dias que eu quero comprar produtos de curva A, para quantos dias que eu quero produto de curva B, curva C e curva D. Então agora, só para facilitar o nosso entendimento, antes da gente colocar toda a lista de produtos lá, eu vou simular com aquele mesmo produto todas as passagens aqui por todas as curvas e com alguns dias de trabalho aqui distintos também. Então eu vou voltar aqui para o relatório, daqui a pouco a gente passa para a aba resumo, tá? Por enquanto ela não está sendo relevante nesse momento. E reparem só, esse produto é um produto curva A. Automaticamente aqui eu vou deixar ele, vou tornar um produto aqui curva B. Vou colocar apenas 8 unidades vendidas em 30 dias retroativos. Neste caso, eles já mudam aqui totalmente as nossas contas. É um produto curva B, beleza? E aí eu vou aqui abrir com vocês a calculadora novamente. É um produto curva B, o percentual de produto e percentual acumulado não vai mudar, que eu falei para vocês, como a gente tem um produto só, então essa conta aqui ela fica fixa. A nossa média diária de venda é 0,32. Por quê? Foram 8 produtos vendidos em 25 dias, 0,32. Beleza, o meu estoque mínimo, então, ele é 2,56. Por quê? Porque se eu vendo 0,32 por dia em 25 dias, esse valor multiplicado por quanto? Deixa eu ver aqui na configuração. Multiplicado por 8, ó, que é o valor de uma curva BC, vai retornar para a gente aqui o seguinte. Deixa eu voltar aqui. E agora na nossa calculadora. Vezes 8 aqui no caso, ó, vai dar para a gente uma sugestão de estoque mínimo, tá, de 2,56. Então o meu estoque mínimo para eu trabalhar com essa losartana agora é de 2,56 para 8 dias. Então durante esses próximos 8 dias eu preciso ter pelo menos aqui 2,56, ou seja, 3 losartanas, né, arredondando para cima. Sugestão de compra, 0,56. Por que 0,56? Porque o meu estoque atual é 2, né? Eu não mudei o estoque atual ali. Se eu tivesse mudado o estoque atual aqui em cima, ó, dar um zoom aqui para facilitar, eu vou mudar o estoque atual para 5, tá? Automaticamente, a nossa sugestão de compra aqui, ela fica zerada. Por quê? Se o meu estoque é 2,56 e eu já tenho 5 em estoque, eu não preciso comprar mais, né? Para esses 8 dias aí, o meu estoque mínimo ele é o suficiente. O meu estoque de 5 unidades ali, ele é o suficiente. Colocar 2 novamente, ele retorna a nossa sugestão de compra de 0,56, ou seja, uma losartana neste caso, tá? E a nossa média de investimento aqui é 19,08, tá? Por que 19,08? Porque o nosso custo médio aqui, ó, ele continua 272,60, só que agora ele está dividindo por 8, né? Não é por 188 mais. Então o custo médio bem mais alto, porque eu não alterei ele aqui. Eu estou alterando aqui apenas os parâmetros de quantidade vendida e estoque atual. Então ficou um custo médio real, mas a conta continuou de maneira correta. Agora pegando uma configuração de curva C, né, vamos voltar aqui na configuração de novo. Ó. A curva C são produtos aqui que possuem entre 2 e 3 unidades vendidas no mês. Então vou forjar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o nosso relatório, vou colocar aqui apenas 2 unidades vendidas no mês. É um produto agora curva C. Na classificação de curva C, nas minhas configurações, eu vou comprar esses produtos aqui para durarem 16 dias, né? Para os próximos 16 dias eu quero comprar esses produtos, tá? É uma recomendação aqui que a gente coloca como padrão. Então coloquei 16 dias. Vamos voltar aqui para o nosso relatório. Se eu vendi 2 desse produto em 30 dias, o que acontece? Eu tenho 2 em estoque. O meu estoque mínimo aqui, ó, é 1,28. Vamos lá para as contas, né? O porquê que ele é 1,28. Pelo seguinte fato, eu vendi 2 em quantos dias? 25, tá? 0,08 produtos por dia em 25 dias, que eu não mudei a quantidade de dias lá das configurações. Multiplicando esse valor aqui por 16, que é a quantidade de dias que eu quero trabalhar a minha curva, que está lá nas configurações também, ele dá o nosso estoque mínimo aqui de 1,28.
E aí a minha sugestão de compra é que ela está zerada. Por quê? Eu já tenho 2 em estoque e o meu estoque mínimo a ser trabalhado é 1,28. Beleza, não preciso comprar desse produto. Automaticamente também não vai ter aqui uma média de investimento. Certo? É uma classificação de curva C. E para finalizar, vamos aqui para uma classificação de curva D, para exemplificar. E produtos curva D, nós trabalhamos aqui com produtos que tiveram apenas uma unidade vendidas em 30 dias e nós queremos trabalhar aqui com o estoque dele para 27 dias. Vamos forjar aqui, vamos fazer esse produto ser um curva D, eu vou colocar aqui apenas uma unidade, automaticamente aqui a nossa planilha já identificou que ele é um produto curva D, tá? Voltando para a nossa calculadora, eu vendi então um produto em 25 dias, ou seja, 0,04 por dia em 25 dias. Multiplicado por 27, que é a quantidade de dias que eu quero trabalhar produtos da curva D, ele vai dar para a gente aqui um estoque mínimo de 1,08, tá? Como eu já tenho 2 em estoque também, a nossa sugestão de compra continua zerado. Não precisa comprar desse produto, porque se você tem a necessidade de trabalhar durante os próximos 27 dias com 1 em estoque e você já tem 2, para que comprar mais, né? É uma análise de dado, não é achismo nem nada do tipo, é uma análise de dado, tá, pessoal? Pode dar errado, pode ser que um cliente chegue na loja hoje, compre os 2 e você fique sem estoque nenhum, mas a possibilidade disso acontecer se baseando em dado é pequena. Pessoal, então essas são as principais contas. Agora eu quero colar todos os dados aqui de todos os produtos com vocês para a gente simular aqui o funcionamento de uma planilha, tá? Que no caso é essa que eu estou apresentando para vocês. Eu vou apagar esse produto que eu já havia adicionado, automaticamente ele perde as configurações aqui que são automáticas para a gente. E aí eu tenho aqui numa planilha todos os dados que eu mencionei com vocês. Eu vou copiar essa matriz aqui toda, que são todos os produtos que nós vamos estar testando aqui. Copio tudo, vou colar aqui e automaticamente ele já retorna para a gente tudo que é curva A, tudo que é curva B e assim por diante. Agora faz sentido a coluna aqui de percentual do produto e percentual acumulado. Eu vou explicar lá para vocês. O percentual do produto significa que esse primeiro produto aqui, que continua sendo aquele losartano que nós trabalhamos, ele representa 6,77% do nosso 100% de tudo que foi vendido. O percentual acumulado é o produto de cima mais o produto de baixo e assim por diante, tá? Então, no caso aqui, ó, o acumulado da linha 5, que no caso ele dá do produto Dormec, esse Dormec infantil aqui, que é um exemplo também. Ele está com um acumulado aqui de 10,44%. Por quê? Ele pegou aqui o 6,77, somou com o 3,67 e esse aqui é o nosso acumulado, tá? Mas Igor, por que você está pegando então essa questão do acumulado? A curva BC, ela pode ter ali dentro do seu parâmetro de análise 2 apontamentos, tá? Ou a gente faz ela por quantidade mínima vendida, ou a gente faz ela por percentual acumulado, tá? Se eu for fazer por percentual acumulado, eu poderia muito bem definir que a curva A aqui pra gente iria vir aqui até 50%, vamos supor, tá? E a quantidade eu poderia colocar que seria aqui até o último 10. O último 10 é o quê? É o último produto que vendeu 10 unidades. No nosso exemplo aqui, ele está por quantidade e não por acumulado. Só que olha só que bacana. Aqui em configurações, eu vou voltar com vocês aqui de novo. O último 10 aqui de um propagado, ele é curva A, tá? Propagado, ético, enfim. O último 4 é curva B, o último 2 é curva C e o D é o 100%, né? Aquilo que está lá embaixo, depois do último 2. Por que disso? Ó, vamos lá voltar para o relatório. Se eu for pegar aqui na minha quantidade vendida e vier aqui até no último 10, que é esse produto aqui que vendeu por último 10 unidades, reparem que a linha de corte aqui para curva A e curva B é aqui, nesse produto que vendeu por último 10 unidades, tá? Tirar um pouquinho do zoom aqui, ó. É aqui. Ou seja, está cortando aqui, ó, o último produto meu que é a curva A, consequentemente é o último produto que vendeu 10 unidades. Isso é pré-configurado pela planilha. Dá para a gente mudar assim, mas tem que ser mudado nos cálculos e fórmulas da planilha. Mas já está pré-configurado para essa daqui, tá? Que é um padrão que nós trabalhamos com as drogarias. E aí, pessoal, reparem o seguinte. Se eu for pegar todos os produtos que são curva A aqui da minha análise, só eles, ó, eu estou selecionando somente eles representam aqui para a gente 63,89%. Ainda não é um Pareto, não é um 80-20, né, que a gente meio que já explicou para vocês aqui no começo, mas olha só, de tudo que eu vendo na minha loja, os produtos que têm uma alta rotatividade, né, que vendem de 10 para cima no mês, representam aqui para a gente
63,89%, que nada mais é do que esse percentual acumulado aqui, ó. Ele já traz esse percentual acumulado aqui para vocês de maneira automática, ó. 63,89% está aqui no canto, tá bom? Vou dar um zoom aqui para facilitar, ó. Ele está aqui no canto já. Beleza? Se eu for ver aqui agora até o curva B, o nosso curva B é o último 4, ó, e automaticamente o produto que vendeu por último aqui 4 unidades já faz essa linha de corte também e é o nosso último produto de curva B aqui também, tá bom? Mas enfim, voltando aqui para a nossa análise de contexto geral da planilha, essa ficou a planilha configurada. Eu recomendo que vocês coloquem aqui arredondar estoque mínimo e arredondar sugestão de compra também, tá? A gente pode arredondar os dois valores aqui para ficar desse jeito. E aí, aqui é como se fosse um exemplo de compra por curva ABC. Tá aqui o relatório que eu tirei do sistema. Obviamente, os relatórios eles vão ter que ser separados do sistema. Somente genérico, somente ético, somente perfumaria e assim por diante. Porque cada departamento, cada grupo de departamento aí, eles possuem uma configuração necessária, tá? E aí a sugestão está naquela aba de configurações. Voltando na tela de configurações, pessoal, tudo que eu mudar aqui de dias trabalhados, a quantidade de dias que eu quero comprar curva A, curva B, C e D, vai alterar lá na planilha também. Então, supondo que eu não quero trabalhar aqui curva A com 5 dias, eu quero trabalhar curva A com 3 dias apenas. Automaticamente, ele já muda aqui pra gente as nossas configurações na nossa planilha, tá? Isso aqui é automático. Então, reparem o seguinte, esse produto que eu tenho aqui que mantém um estoque mínimo de 23, se eu voltar aqui em configurações e colocar a curva A para 5 de novo, na verdade, agora ele não vai ser 23 mais, ó. Agora o estoque mínimo é 38, tá bom? Porque automaticamente aqui ele muda a quantidade de dias que eu tenho que manter um estoque, certo? Essa aqui é a primeira tela, então, da nossa planilha. Ela é um pouquinho extensa por conter todas essas informações, mas o que vocês precisam fazer é somente colar os dados aqui, da coluna B até a coluna J, e a planilha já faz o restante para vocês, tá? Isso aí é automático. As outras telas, aqui em configurações ainda, vocês podem perceber que há 253 itens do pedido, um valor total de R$ 1.140, tá? E a quantidade de itens vendidos no período é 2.778. E o meu pedido aqui tem 253. Automaticamente, quando eu mudo aqui os parâmetros da configuração da curva, se eu colocar aqui, por exemplo, 9 dias, ele aumenta a quantidade de itens no pedido, porque, consequentemente, eu quero trabalhar para mais dias, né? Então, preciso, obviamente, ter mais itens também. Então, vocês mudando aqui, esses resuminhos de itens no pedido e valor total vai alternar também. Dias trabalhados, mesma coisa. Se eu colocar aqui de 25 para 20, ó, por exemplo, ele muda novamente, porque o dias trabalhados é o que faz ele fazer aquela conta, né, de divisão para encontrar a média diária de venda. Beleza? Então, tudo que vocês mexerem aqui em curva A, B, C e D e dias trabalhados, ele vai sofrer uma alteração na planilha como um todo. Vou voltar aqui para 25. E agora a gente vai voltar aqui para o relatório, porque eu quero mostrar uma outra telinha para vocês, que é a telinha de resumo, essa aqui que está com o botão no final. Essa tela de resumo, pessoal, ela resume literalmente para vocês o código de barras, o produto, se tiver aqui o laboratório separado também, e já aqui a sugestão de compra para vocês só comprarem e mais nada, tá? Só mandar para quem é o comprador, algo do tipo. Então, olha só, aqui é a nossa compra, a nossa análise. Supondo que eu fiz uma compra de curva ABC hoje, fiz uma análise na real, né, somente de produto genérico, eu colei aqui e fiz, está pronto, eu só vou mandar para o meu comprador, né, como exemplo. Então, aqui tem uma simulação de uma compra por curva ABC realizada dentro do Excel. E se eu clicar aqui em exportar PDF, ele exporta para vocês o material em PDF, ó, ele exporta para a gente o mesmo relatório em PDF, tá? E aí ele é extenso, porque ele vai vir com todos os produtos para vocês, que tem que comprar ou não, tá bom? Igor, por que você não tira os produtos que não precisam comprar? Galera, é interessante ter, para vocês terem um histórico, se naquele último relatório ele foi comprado ou não, tá? Então é interessante ter aquele que fica zerado aqui também. E aí esse PDF vocês podem mandar para o seu comprador, tá? Ou vocês podem comprar aqui através do Excel mesmo, não tem problema nenhum. Mas a opção de exportar o PDF é um adicional para vocês aí também, para facilitar e deixar organizado. Então, isso que a gente exportou aqui para PDF, ó, é a nossa compra por curva ABC. Eu fiz ela no Excel e depois eu tirei um relatório dela. Ó, comprador, é isso aí que você precisa comprar para a gente
hoje, tá? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link para vocês realizarem o download dessa planilha. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com os colegas que trabalham com você, para as pessoas que você acredita que precisam dominar esse tipo de assunto. Se inscreva no canal, deixe seu like para aprender mais sobre o mercado farmacêutico. Aqui do lado tem mais vídeos para você continuar o seu aprendizado. Até mais!